fazendo deste momento uma espécie de bate-papo entre amigos, um bate-papo um pouco mais detalhado, surge a grande questão que volta e meia nos deparamos sobre a questão da riqueza, da pobreza e do valor que os bens materiais têm pela ótica da doutrina espírita. São temas muito interessantes porque nos perguntamos constantemente por que alguns nascem ricos, por que outros nascem pobres, por que alguns batalham pela riqueza e não a conseguem, e outros a conseguem de uma maneira mais simples. O tema ele é percussiente e é instigante desde o momento em que a doutrina espírita não levanta uma bandeira de lutar avidamente pela conquista de bens materiais, promessa de riqueza. Adote a doutrina espírita e você será próspero e rico. Ela não adota essa bandeira. Ao mesmo tempo, ela não adota a bandeira da pobreza pura e simples. Seja pobre, você será virtuoso. Não é isso também. A questão a se compreender é bastante complexa, mas é possível de ser resumida da seguinte forma: quando nós vamos a vidas anteriores ou a encarnações anteriores, propriamente dizendo, e analisamos que a vida, por ser eterna, nós tivemos encarnações passadas e teremos encarnações futuras, percebemos que a linha do nosso destino é uma linha única que vai encarnando e no período de erraticidade, depois encarnando de novo no período de erraticidade de novo. Estamos entre lá e cá, esta é a verdade. E muitas vezes já fomos ricos, muitas vezes já fomos pobres. A verdade é esta, porque quase todos de nós já tivemos tantas encarnações que a pobreza e a riqueza várias vezes se alternaram. Por isso também que guardamos hoje uma sensação clara de repulsa às situações de pobreza e de necessidade, e muitos de nós têm aquele apego à riqueza e aos bens materiais. Muitas vezes recordações de outras encarnações onde nós estávamos em melhores condições. Então, se a vida é eterna e já encarnamos antes, por que viemos ricos e pobres e etc? Justamente porque pobreza e riqueza são missões diversas que o espírito deve sofrer para a sua depuração. Enquanto a pobreza incita as queixas contra a providência, incita as reclamações, as blasfêmias, por que sofro, por que não consigo nada, por outro lado, a riqueza incita a todos os vícios e a todos os excessos. Riqueza prova o espírito de uma forma e pobreza prova o espírito de outra forma. Ambas são situações que conclamam o espírito a resistir e bravamente lidar com aquela situação para seu progresso. É a visão que a concepção espírita nos ensina de que a encarnação é um instrumento de burilamento do espírito. A encarnação é um instrumento para o nosso desenvolvimento. E os elementos da encarnação, como por exemplo a profissão, o casamento, as situações materiais e etc., todas essas situações da nossa vida são ferramentas que servem para o nosso aprimoramento, ferramentas que podem ser utilizadas por nós da mesma forma que uma faca. Uma faca corta o alimento, mas pode ferir uma pessoa. A faca em si é uma ferramenta, pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Da mesma maneira, as situações que nós vivemos em nossa encarnação podem ser utilizadas para o nosso bem ou para o nosso mal, de acordo ao nosso livre-arbítrio. A Divina Providência nos facultou o livre-arbítrio para que nós pudéssemos decidir quais caminhos tomar, em que momento tomar, de acordo com nossa convivência, ou melhor dizendo, conveniência e oportunidade, e de acordo ao nosso desejo. Então, a riqueza incita a todos os excessos. Isso o próprio Kardec coloca como questionamento no Livro dos Espíritos. E as entidades venerandas respondem que a pobreza incita a todos os excessos, incita aos vícios piorarem,
recrudescerem e dificulta que a pessoa tenha uma postura abnegada, que a pessoa tenha uma postura caritativa. Estimula o egoísmo, mas veja, esses estímulos, eles vêm em cheio para aqueles que não têm ainda a maturidade e o burilamento espiritual e o depuramento espiritual para lidar com esses elementos de riqueza de maneira proveitosa para o seu espírito. Imaginemos um conceito muito simples. Não sabemos quanto tempo iremos permanecer encarnados. Qualquer momento pode ocorrer a nossa desencarnação. É evidente que todos os bens materiais acumulados ficarão na Terra. Nós não levaremos. Então, a verdadeira sustentabilidade deste patrimônio é muito relativa. É muito relativa. Então, não quer dizer que nós, por isso, iremos louvar e fazer apologia da pobreza. Tanto a pobreza pode ter seu aspecto louvável quanto a riqueza. Depende da maneira como o espírito se utiliza desta prova. A riqueza é uma prova mais difícil, porque é uma prova que muito facilmente incita o indivíduo ao excesso. Incita o indivíduo a cometer novamente os mesmos erros que já cometeu em encarnação passada. E o que aparentemente é uma bênção, a possibilidade de utilizar-se do dinheiro à vontade, de fazer tudo o que quiser, de comprar e etc., aparentemente o que é uma bênção e uma posição de conforto e ociosidade para o espírito, transforma-se numa clava a ferir-lhe futuramente, quando ele, ao desencarnar, perceba que não logrou resultado nenhum na encarnação. Perceba que todas as oportunidades que lhe foram dadas para secar alguma lágrima de um semelhante, todas as oportunidades que lhe foram dadas para crescer espiritualmente, ele as desperdiçou e percebe que passou uma encarnação inteira inutilmente, cujo benefício que auferiu muito provavelmente foi intelectual, alguma coisa em termos intelectuais, mas moralmente não progrediu, o que significa que posteriormente cabe-lhe uma prova mais dolorosa, uma prova realmente bastante dolorosa para que ele possa se erguer e corrigir-se como espírito, coisa que na encarnação transata não logrou. Ou seja, por isso a riqueza é uma prova mais perigosa, porque é como aquele doce envenenado. Parece bom, mas os frutos que se colhem depois são amargos, amaríssimos e dolorosos. A pobreza termina muitas vezes por instigar o indivíduo, o espírito encarnado, a alguma transformação, a luta. Às vezes, o próprio ambiente e suas demonstrações de humildade facilitam até a humildade que o espírito pode desenvolver. É uma prova, e é uma prova dura, mas é uma prova que, em determinado aspecto, auxilia um pouco mais a que o espírito não se torne falível e não venha a perder o objetivo de sua encarnação, não venha a perder as conquistas que se comprometeu a lograr antes de reencarnar. Não quer se dizer com isso que a pobreza seja algo a ser defendido, a mendicância, e a riqueza seja algo condenado. Ambas são louváveis. O espírito é que se utiliza de uma forma ou de outra para o seu crescimento ou para a sua estagnação. Os bens materiais, portanto, eles são simplesmente ferramentas, simplesmente instrumentos para que o espírito possa crescer, para que o espírito possa desenvolver-se e desapegar-se de tudo aquilo que o torna denso e material e caminhar para tudo aquilo que o torna espiritual. Aí cabe uma questão muito percussiente, muito instigante e que vale a pena um capítulo especial para acompanharmos uma linha de raciocínio. Se somos encarnados, temos a nossa matéria corporal, mas temos plena consciência de que somos seres espirituais encarnados,
Se, como eu já disse anteriormente, em outra ocasião, se a ciência não detecta a nossa alma, o nosso espírito, num corpo encarnado e desencarnado também não detecta, não tem ela autoridade para dizer da existência ou da inexistência do princípio espiritual. O que nós sabemos é que temos consciência, temos sentimento, temos memória, temos características individuais que nenhuma pessoa sã, em plena consciência, admite que seja produto da massa encefálica, de uma mera organização encefálica ou orgânica. Então, se somos espíritos encarnados, cujo princípio espiritual, uma vez havendo a desencarnação, o corpo morrendo, esse espírito se desprenderá e permanecerá um tempo, 1 ano, 2, 5, 10, 50 anos, 100 anos, 500 anos, na erraticidade, na espera de uma nova encarnação. Percebemos um fenômeno muito curioso. O estado de desmaterialização, que é o estado original do espírito, é o principal. O estágio encarnado é secundário. Eis que a encarnação é apenas uma roupa que nós nos vestimos, um uniforme que nós nos vestimos para desempenhar alguma função, algum trabalho, alguma coisa. Seja criar um filho, seja desenvolver uma atividade profissional, seja corrigir algum defeito do passado, alguma inimizade. Cada um de nós tem pequenas, minuciosas, médias e grandes atividades, missões, desempenhos na vida. Então pensamos, a encarnação é uma indumentária, uma roupa, uma ferramenta que nós nos utilizamos momentaneamente, 30, 40, 50, 100 anos, 80, não sabemos quanto tempo será a nossa encarnação. Mas a vida principal, a vida perpétua, é a do espírito. Ou seja, a vida desmaterializada é a do espírito, que permanece sempre e que se utiliza das encarnações para burilar-se, para depurar-se, para lapidar-se. Seguindo esta linha de raciocínio, percebemos então que o mais importante são as conquistas que nós logramos para o espírito e não para o corpo. É lógico que nós precisamos da manutenção física do corpo, é lógico que nós precisamos da manutenção da saúde, é lógico que nós precisamos ter bens materiais que nos permitam o desempenho de nossas atividades de acordo com as nossas atividades. Mas daí a termos um amor desmedido pelos bens materiais, daí a termos uma fixação paranoica e obsessiva pela conquista reiterada de riquezas, lesando a todos os que se passam no nosso caminho, visando riquezas, amoedar patrimônio, é uma coisa bem diferente. As conquistas que nós temos que realmente lograr são para o espírito. Para o corpo nós precisamos da manutenção que atenda às necessidades de sua atividade. É lógico que uma pessoa que desenvolva atividades de maior responsabilidade, atividades mais abrangentes, que lidem com uma quantidade de pessoas mais ampla, mais vasta, como empresários, como pessoas de destaque, essas pessoas precisam de condições adequadas ao desenvolvimento de seu trabalho, cujas condições incluem uma certa dose de bem-estar, uma certa dose de facilidades. É claro que alguns dirão, mas isso incita a corrupção, só incita a corrupção do corrupto. Na verdade, as facilidades que são de Deus, como tudo é de Deus, são para que o espírito procure progredir, utilizar-se das ferramentas para progredir. Não nos esqueçamos que o honorável e nobilíssimo Dr. Bezerra de Menezes, que ainda prossegue trabalhando por nós, foi político também, além de médico e além de militante da doutrina espírita. Ele permaneceu algum tempo na política e procurou fazer o melhor que pôde e fez bastante coisa. Ou seja, a política, por exemplo, não é a obrigatoriedade da corrupção. É possível que aquele que adentra nesse campo e que torna-se senhor de uma responsabilidade da qual lhe será cobrado
posteriormente, da qual deverá prestar contas, não ao povo somente, mas à providência divina. É importante que nós saibamos que isso tudo não é matematicamente votado para o mal, não é causa e consequência impreterível. O ser humano que lida com uma missão desse porte pode perfeitamente desempenhar-se com nobreza, atendendo aos necessitados, melhorando a situação local, regional, da população, da saúde e etc. Então, os bens materiais, como ferramentas que atendem às características da nossa missão, do nosso tipo de trabalho, elas são muito dignas. Elas não devem ser desestimuladas. Não devemos fazer voto gratuito de pobreza e de mendicância, como se vestir-se com farrapos imundos fosse sinal de virtude. A virtude não está no exterior, nem nos templos suntuosos, marmóreos e de grande riqueza, e nem nas roupas esfarrapadas imundas. A virtude não está no exterior, nem no exterior suntuoso, nem no exterior miserável. Ah, porque é pobre, ah, porque é miserável, é virtuoso? Não, também não é porque é rico, é suntuoso que será virtuoso. A virtude é uma conquista do espírito, é uma conquista que ele paulatinamente, gradativamente vai amoedando para dentro de si. Essa virtude é aquilo que permanece depois da morte do corpo. Então, se nós temos a linha de raciocínio de que a vida é a vida espiritual, eis que o corpo é somente matéria, é somente uma roupa, e as conquistas que nós granjeamos para o espírito são as fundamentais, são as mais importantes, então cabe a nós situar o valor de cada coisa na vida. Cabe a nós sermos menos fúteis, menos gananciosos, aquela ganância desmedida, e procurarmos sim conquistar melhor situação para melhor desempenhar nossas funções. Aquele que é médico precisa ter uma vida com conforto que lhe permita estudar mais, dedicar-se mais à sua profissão, desenvolver novas metodologias, novas técnicas, desenvolver novos procedimentos, poder atender situações de caridade. Ele precisa ter condições financeiras para que ele possa fazer uma caridade sem que lhe afete a família e a vida. É evidente que nós temos sempre o exemplo, já tantas vezes falado, do Dr. Bezerra de Menezes, que chegava ao ponto de não cobrar, de passar necessidade, de não ter o que comer, porque atendia os pobres e os necessitados e não cobrava. É evidente que espíritos de escola como estes estão muito distantes de nós, bem mais elevados, mas lá é o caminho onde devemos chegar, onde devemos galgar e devemos conquistar. Então, a grande questão é que se a vida espiritual é a vida principal, então a prioridade do ser humano deve ser a conquista do patrimônio da espiritualidade. E aí eu chamo a atenção com muita força para o sentido do bem, do amor, de semear a felicidade, semear a alegria. Há um livro maravilhoso chamado Sinal Verde, ditado pelo espírito André Luiz e psicografado pelo médium Chico Xavier, onde ele relata uma série de condutas que nós deveríamos ter em nossa vida, utilizarmos-nos da nossa palavra, não para ofender, mas para acalmar, sabermos que é necessário falar para ser ouvido, mas não gritar de forma a perturbar a paz do momento. Saber que temos que ter com o outro sempre consideração. Saber que não devemos exercer o julgamento impreterível, o julgamento duro, cruel, sobre os erros e as falhas do nosso semelhante, porque nós não somente já cometemos estes erros em outra encarnação, muito provavelmente, às vezes nesta própria encarnação e às vezes semana passada, mas senão que todos nós somos falíveis. Quem somos nós para dizer que o erro do meu semelhante
é pior ou melhor do que o meu erro que eu cometerei daqui a meia hora? São erros diferentes, mas quem poderá dizer que o dele é pior ou melhor do que o meu? Então, é tão complexo, tão complicado colocar-se na circunstância do outro. É possível se colocar no lugar do outro? É fácil, mas colocar-se na circunstância do outro, como eu agiria se eu tivesse nascido onde ele nasceu, vivido como ele viveu, tivesse chegado a esse dia como ele chegou? Eu posso saber como eu agiria se estivesse acontecendo comigo hoje, mas a circunstância do outro é uma tarefa muito difícil de realizar. É difícil especialmente porque Deus assim quis, para que nós não nos apressemos em julgar. Ou seja, para que nós possamos exercer a conduta do bem, a conduta da gentileza, de estímulo, de perdão, de sempre procurar fazer a caridade. A caridade não somente a beneficência material, mas a caridade que dá uma palavra de luz para auxiliar alguém que se sente deprimido, alguém que se autodeprecia, alguém que se encontra às vezes à porta de um suicídio, às vezes alguém que não sabe que profissão seguir, que encontra-se angustiado diante de tantas alternativas. E nós sentamos e perdemos horas da nossa vida justamente para auxiliar que aquela pessoa possa ter um momento de paz. São situações de caridade de várias espécies. Então, os recursos que temos que conquistar são estes recursos. Recursos da amizade, do amor, do carinho, do convívio, da compreensão. Aquela pessoa que chega se desculpando às lágrimas por um erro que cometeu, apressemo-nos em dizer: não se desculpe, não há necessidade, eu já compreendi antes mesmo que você tivesse dito qualquer coisa. Apressemo-nos a ter posturas com o próximo que nós sonharíamos que o próximo agisse conosco. Situações da vida, em todos os aspectos, que nós gostaríamos muito que o próximo tivesse conosco, podemos ter as mesmas atitudes com ele. Ele não nos retribuirá, não importa, mas a conquista espiritual permanecerá e se reverterá para nós no momento adequado e no momento que nós mais necessitarmos. Quando nós fazemos o bem, creiam e saibam que não é falácia. O bem retorna no momento em que nós mais necessitamos dele. Não é no momento em que a nossa matemática nos acusa: agora é a hora de eu receber de novo o bem que eu fiz. Não. O patrimônio, ele é disseminado pelo nosso espírito. Então as conquistas devem ser as conquistas do espírito. Conhecimento, cultura, instrução, leitura, principalmente leitura de livros edificantes, instrutivos, que abram a nossa mentalidade, que nos façam enxergar mais e mais distantemente do que em outro momento da nossa vida anterior. Livros, filmes que tragam ensinamentos, situações de cultura. O lado intelectual deve ser sempre desenvolvido, jamais esquecendo que o lado moral é exatamente a conquista que permanece conosco. É aquilo que nós levamos para outra encarnação e para a erraticidade. Então, o valor dos bens materiais, conquanto seja um valor nobre, é a nobreza em função de um trabalho. Se eu me utilizo de um bem material, se eu me utilizo de um patrimônio para construir uma evolução espiritual, tanto minha como auxiliar a evolução daqueles que estejam à minha volta, seja mostrando-lhes pela caridade que eu pratico com eles, como eles também devem ser caridosos, porque o valor da caridade, quando é realizada, é um valor de mão dupla. Nós, quando podemos ser caritativos com alguém, ensinamos a esta pessoa o valor da caridade. Ensinamos a esta pessoa que assim é como ela deve ser também. O bem é realizado em forma também de ensinamento. Assim como eu nenhum motivo tenho, entre aspas, para ser caridoso com este semelhante perceberá como é que ele deve agir. Ele perceberá como é bom alguém ser caridoso conosco. Vamos tentar fazer da mesma maneira. É uma forma de ensinar ao outro. Se o outro não aprende,
É um problema que ele terá que resolver posteriormente, ele com a espiritualidade dele. Mas o bem é tão fascinante que o bem que fazemos a uma pessoa é observado muitas vezes por outras da família e etc., onde as outras pessoas também às vezes aprendem com esse gesto de bondade como elas devem agir também. Isto é fundamental. Aquela pessoa que, por exemplo, ao passar por um lugar faz um donativo, ela auxilia a pessoa beneficiada por este donativo. Mas todos aqueles que estão em volta, recebendo o donativo, cuidando, aprendem também o valor da caridade, a importância da caridade, e como é bom receber um donativo. Já que é bom receber, também iremos dar. Esse ensinamento é fundamental. Então, quando o meu patrimônio se reverte em evolução espiritual, em instrumentos para o crescimento espiritual, ele torna-se nobre, ele torna-se uma faculdade, ele torna-se uma ferramenta miraculosa, maravilhosa. Esse é o ponto do valor que tem os bens materiais. Não quer dizer que nós não tenhamos direito a lutar para ter conforto, para ter vida digna, para ter lazer, mas que tudo isso sirva para que o nosso equilíbrio vital, o nosso equilíbrio mental, psíquico, nos permita melhores obras, nos permita uma vida de mais dignidade, uma vida de mais auxílio, de mais perdão, de semear a paz em volta de nós. Que os bens materiais sirvam para nós no sentido de reverter o bem que Deus permitiu àquela pessoa com posses materiais, que ela reverta, não necessariamente em posses materiais. Às vezes a pessoa pode ter outras formas de manifestar a sua gratidão a Deus. Às vezes ela pode fazer palestras, às vezes ela pode ensinar gratuitamente. Há muitas formas de se devolver. Claro que a beneficência também é necessária, porque a fome não espera. A fome não pode esperar. Mas há várias maneiras. Então, quando os bens materiais, a doutrina espírita, ela é riquíssima nessa explicação. Não devemos condenar a riqueza como se a pobreza fosse sinal de virtude. Devemos sim saber o valor de cada coisa. Para aquele que foi, digamos assim, tocado com o cetro doloroso da pobreza, onde ele deverá utilizar-se dessa situação complicada para crescer, entendamos que ele tem um tipo de missão a desempenhar, diferente daquele que encontra-se beneficiado pelos bens materiais. Aquele que é pobre, procure crescer, porque muitas vezes a pobreza, nesse caso, é um estímulo para que aquela pessoa conquiste sabedoria, conquiste instrução, conquiste conhecimento, cresça, estude, se aprimore. É às vezes aquela corrigenda, aquele remédio amargo para que o espírito possa crescer, possa se desenvolver. Então, essa ferramenta, que a pobreza também é uma ferramenta para o desenvolvimento do espírito, manifesta-se de outro modo. Se aquela pessoa não consegue e percebe que não há como ela modificar a sua posição, e realmente não há, que ela substitua a revolta por uma posição onde as características do espírito sejam buriladas, onde a humildade, que é uma virtude, seja desenvolvida, onde a benevolência seja desenvolvida, onde a não revolta seja desenvolvida, que as características do espírito sejam desenvolvidas, neste caso, pela pobreza. No final, o princípio geral que norteia todo esse conhecimento é exatamente de que riqueza, pobreza e bens materiais são sempre ferramentas para o desenvolvimento do espírito, que devemos entender muito bem e saber analisar em cada caso em concreto. Cada pessoa tem uma trajetória de vida. Há pessoas cuja deficiência física e pobreza não lhes permite uma posição diversa,
que se utilizem dessa posição para diminuir os seus orgulhos, para crescer na humildade, para não devolver ao mundo revolta, ódio, para poder crescer com aquilo. Tudo é para crescimento. Isso devemos compreender. Cada posição social, cada posição cultural, cada posição familiar, em sociedade, no governo, em todos os lugares, tudo é ferramenta. Tudo é ferramenta para o desenvolvimento do espírito. Esse é o principal. Então, não devemos nem condenar a pobreza, nem condenar a riqueza, nem louvar a pobreza e nem louvar a riqueza. Cada pessoa tem a sua necessidade para poder fazer com que o seu espírito, ao melhorar, forneça ao mundo algo melhor. Isto é importante. É importante que nós tenhamos isso em mente muito claro. E para que, se for o nosso caso, de lutar por uma conquista mais alta, por situações melhores financeiramente falando, socialmente falando, que o façamos, que conquistemos, mas que saibamos que aquilo, a qualquer momento, fica na terra, quando há a nossa desencarnação. Então aquilo não é patrimônio para a eternidade, aquilo é patrimônio para um tempo que nós não sabemos quanto é. Isso é importante. É importante que nós saibamos a relevância desses bens materiais, a importância dessa ferramenta para que nós possamos nos doar ainda melhor para a vida, para o mundo, para as atividades. Aquele cientista que está desenvolvendo realmente uma substância nova, um remédio novo, uma vacina nova, etc., que ele necessita de muitas horas de estudo, de investimento, necessita muitas vezes do próprio bolso fazer investimentos, que ele tenha condições, que ele seja agraciado com os dons materiais, mas que esses dons lhe sirvam como instrumento para deixar conquistas para a humanidade, para citar como exemplo. Isto é importante, saber situar em nossas vidas o valor da riqueza, o valor da pobreza. E lembrando uma coisa fundamental: aquele que tem condições de fazer, de estudar, de crescer espiritualmente, de desenvolver-se intelectualmente, moralmente, aquele que tem recursos materiais para conquistas do raciocínio, do intelecto, da instrução, do academicismo, aquele que pode fazer uma faculdade e não faz, aquele que pode passar na prova da ordem e não estuda e não passa nunca, aquele que tem tudo para fazer, todas as condições materiais e não faz, este granjeia grave dívida com a espiritualidade, porque Deus lhes deu todos os instrumentos à disposição para a realização de obras. Fé, mas fé com obras. Fé sem obras, não. A fé tem que ter obras. A conquista material tem que resultar em obras. Obras que nós deixamos e que nós conquistamos em termos de evolução espiritual. Tudo é conquista para dentro e para fora, mas nunca, nunca deixar que a riqueza e que os bens materiais pereçam na nossa ociosidade, na nossa luxúria, na nossa ganância. Nunca deixar que sirvam de instrumentos para a perversão, para a ociosidade, para a depressão sem motivo aparente. Temos que ter isso muito claro em mente. Estudar a doutrina espírita com calma, porque a doutrina espírita nos dá essas soluções de uma maneira tão lógica, tão organizada e tão bem fundamentada, que aquele que se debruça sobre o estudo das obras, por exemplo, as obras do Espírito André Luiz, que são aproximadamente 16 obras, ditadas por ele ao médium Chico Xavier, as obras de Ivone do Amaral Pereira, que são verdadeiras pérolas, como o livro Memórias de um Suicida, as obras de Divaldo Franco, do Espírito Joana de Ângeles, e principalmente a Codificação Espírita de Allan Kardec, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese, o Pentateuco kardeciano. Nos debruçarmos sobre isso para aurir destes ensinamentos maravilhosos aquilo que possa nos dar uma segurança no caminho da vida, para conhecermos os objetivos da vida, o porquê das dificuldades e como nos devemos portar para não perder esta encarnação, para não ter vivido em vão.
e ter que refazer tudo, e ter que voltar para fazer tudo novamente, em estágio de maior sofrimento. Porque eis que se desperdiçamos aquilo que nós temos, as facilidades que nós temos, teremos que voltar para realizar o que não realizamos em situação pior. Justamente pelo desperdício, para que nós aprendamos a valorizar as condições que nós tivemos numa vida e que desperdiçamos. Então, o momento é esse, de aproveitar a encarnação. Carpe diem, aproveite o dia. O dia é uma encarnação, o dia é um momento, o dia é tudo. Aproveitemos este momento para sair dele melhores do que quando chegamos a eles. Isso é o que desejo do fundo do coração. Fiquem na paz de Jesus Cristo e Deus os ilumine sempre. Forte abraço.